Há 2 dias do segundo turno, no próximo domingo, o governo continua, o executivo continua criando factoides, criando confusão. Essa última tentativa, ou a mais recente tentativa de provocar o Tribunal Superior Eleitoral com a questão das emissoras de rádio que não transmitiram o programa obrigatório da coligação do presidente Jair Bolsonaro, é uma situação absurda. E o TSE mostrou, inclusive, que a responsabilidade sobre a veiculação, a entrega, a veiculação e a fiscalização dessa veiculação dos programas essa responsabilidade é dos próprios partidos e das próprias coligações. O TSE não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele recebe denúncia, quando a denúncia é consubstanciada, num prazo específico que tem que ser rápido, estima-se em 48 horas, eu não tenho certeza da legislação eleitoral, tem que ser bem clara nisso aí. E é nesse prazo que a coligação tem que fazer a denúncia, tem que ser apurado se houve ou não omissão da emissora e a punição em seguida e a compensação durante ainda o que resta do processo eleitoral. O fato é que é mais um factoide, ficou evidente durante o dia que foi um factoide muito mal bolado, muito mal imaginado, mas que no factoide em que embarcam pessoas importantes do governo ou pessoas que ocupam cargos que seriam muito importantes no governo se não estivessem dedicados a esse tipo de tarefa, a esse tipo de desinformação, desse tipo de trabalho sujo, como é o caso do Gabinete de Segurança Institucional, que é comandado pelo general Augusto Heleno, e que não só embarca nesse tipo de boato, como já avisa antecipadamente que já colocou o resultado da eleição sob suspeita e que não aceitará o resultado das urnas, prevendo, obviamente, a derrota do seu candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. O fato é grave, porque é uma autoridade, é o governo se anunciando já contra o processo eleitoral, não reconhecendo a legitimidade, a credibilidade, a transparência e a lisura desse processo eleitoral e se situando à margem do que a sociedade pretende, que é a manifestação do voto livre nesse domingo. Se a sociedade livremente vota e livremente escolhe A ou B, no caso dos dois candidatos, é óbvio que essa vontade soberana tem que ser cumprida, seguida, obedecida. E se alguma autoridade ou se o próprio governo se põe contra essa vontade popular, é porque o governo está à margem da lei, o governo se põe à margem da lei. É inadmissível e é incompreensível que num estágio em que nós vivemos hoje, o Brasil, um país tão desenvolvido, um país que na área, especialmente de eleições, é exemplo mundial, é inadmissível que tenhamos de conviver com esse tipo de comportamento, esse tipo de suspeição, esse tipo de manobra ardilosa urdida dentro do próprio governo. O Brasil, afinal de contas, eu gosto de lembrar sempre isso aqui, o Brasil tem um contingente eleitoral de mais de 150 milhões de pessoas que não para de crescer e que vai às urnas obrigatoriamente, porque o voto é obrigatório, a cada 2 anos, porque elege vereador e prefeito e 2 anos depois elege governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República. E, em suma, é um processo muito dinâmico, um processo que foi desenvolvido eletronicamente com grande sucesso, é exemplo e motivo de admiração e respeito
em todo o mundo. E agora a gente vê neste atual governo uma autoridade máxima, como o presidente Jair Bolsonaro, colocar em xeque toda esse processo, toda essa manobra do governo, que é uma operação, toda essa operação bem sucedida de realização de eleições, por suspeitas que são infundadas, que são absurdas, como essa suspeita das emissoras de rádio. Só para voltar ao início do comentário, as emissoras de rádio que foram citadas, 8 das emissoras foram citadas nominalmente da Bahia, do interior da Bahia, 7 delas comprovaram tudo. Olha, está aqui, nós temos a planilha de divulgação, nós recebemos os programas e veiculamos todos eles. A 8ª disse, a coligação do presidente Jair Bolsonaro entregou os programas fora do prazo e mesmo assim fizeram um esforço possível para veicular, porque não é para deixar em falta realmente. As emissoras, elas recebem pela veiculação, então é bom que isso se dê, que aconteça, para não haver solução de continuidade, haver questão judicial posterior desses negócios. Portanto, é lamentável que a gente veja o esforço do governo em tentar desmoralizar o processo eleitoral, o que mais do que diz respeito às próprias instituições como o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais e tudo, mais do que diz respeito a essas instituições, revela ou enfatiza ou repisa um viés militar, que é um viés de caserna, um viés de tratar como coisa subalterna todas as atividades que são conduzidas por civis, duvidar sempre da capacidade da sociedade civil. Se você se lembra, foi assim que começaram a arguir a questão das urnas eletrônicas, da segurança das urnas eletrônicas. As Forças Armadas duvidaram, questionaram, insufladas pelo presidente da República, e acabaram se prontificando a fazer uma apuração paralela, e que não aconteceu, ou se aconteceu, ninguém soube, ninguém viu, e aí fica por isso mesmo, porque isso aqui é o Brasil. Um abraço.